Reaprender a andar e fazer outros movimentos naturais do dia a dia acabam se tornando um grande desafio para quem recebeu um diagnóstico difícil ou vítima de um grave acidente. Na reportagem especial de hoje, vamos mostrar o esforço de algumas pessoas durante o período de reabilitação. A luta de tentar recuperar aquilo que antes parecia perdido. O dia mal começa e já é possível notar a correria de quem está com a agenda cheia de trabalho e compromissos. Os passos são apressados, tudo precisa ser para ontem. É nesse cenário que cada movimento parece acontecer automaticamente. Quem vê a Carol assim, toda ativa dentro de casa, nem imagina que há 6 meses o mundo dela simplesmente parou. Numa sexta-feira, a jovem, que na época tinha 28 anos, dormiu depois de passar o dia sofrendo com dores na coluna. Ao acordar na manhã seguinte, uma sensação desesperadora. Da cintura para baixo, nenhuma sensibilidade, uma fraqueza muito grande, não conseguia me mexer. E fiquei desesperada, né? Chamei meus pais, eles também não entenderam nada que estava acontecendo, eu não entendi o que estava acontecendo. Dona Angelita, mãe da Carol, ainda preparava o café da manhã quando se espantou com os gritos vindos do quarto da filha. Ela me chamou chorando. Já nervosa e chorando. Eu corri lá no quarto e ela já não conseguia se mexer. As pernas, né? Da cintura para baixo. Meu mundo caiu naquele momento. A família, pega de surpresa, parecia não acreditar no que estava acontecendo. Dona Angelita lembra que saíram às pressas para o hospital. Meu marido ficou meio perdido, assim, sem... Acho que do mesmo jeito que assustou ele, a mim assustou ele, só que ele ficou meio sem ação. E eu tomei o volante do carro, botei ela no carro, eu tomei o volante do carro e corri com ela. Então, eu fiquei meio atordoada, não sabia o que pensar disso tudo. Depois de inúmeros exames, foi confirmado: Carol estava paraplégica. Entre exames e tratamentos, foram 30 dias de internação na UTI. O diagnóstico, ninguém sabe. A primeira semana foi muito difícil, foi a pior, eu diria. Eu só chorava. Porque era muita dúvida, era muita, assim, ansiedade para saber o que estava acontecendo. Ninguém achava o problema, ninguém achava o que estava acontecendo. Até hoje eu não tenho um diagnóstico, na verdade. Eu tenho assim, esperado para a minha reabilitação, né? Mas resposta eu não tenho nenhuma. Mesmo assim, ela não perdeu as esperanças. A jovem passou a se dedicar aos tratamentos de reabilitação. Além do acompanhamento psicológico, ela dividiu os compromissos entre a natação, hidroginástica, fisioterapia e pilates. É nessa rotina que, semanalmente, a Carol tem um compromisso que não pode ser adiado. Ela vai assim, de andador pela calçada até chegar ao carro. Dona Angelita é quem leva a filha para encontrar a Andréia, que é fisioterapeuta e professora de pilates. No caso dela, a gente faz uma associação. Vamos dizer que a gente trabalha um pouco de pilates e fisioterapia. O bom do pilates, no caso da Carol, é que nós fazemos uso de molas, e são aparelhos específicos do método pilates. Então, com as molas, elas são auxiliadores no movimento e elas também podem dificultar o movimento. No caso da Carol, a gente tem usado muito a mola como um facilitador,
para executar movimentos que ela ainda não consegue sozinha. Em tão pouco tempo, os tratamentos e o apoio da família contribuíram para o alcance de resultados surpreendentes. A cadeira de rodas foi substituída pelo andador. E aí eu falei, quer saber? Eu não vou mais ficar com essa cadeira. Porque se eu ficar só na cadeira, eu não vou andar nunca. Minha perna vai atrofiar, eu vou ficar com muita dor nas costas, que eu já estava sentindo dor na coluna por causa de ficar sentada. E aí eu nem peguei mais. No outro dia eu já acordei, já peguei o andador, já vim comer e tudo. E todo mundo ficou assim, nossa! E é claro, era difícil, porque arrastava muita perna, não tinha, tremia demais, daí tava afetando o joelho. Tremia muito, assim, muita falta de equilíbrio. Agora, na velocidade que eu vim, para mim, eu tô correndo. A família interfere tanto nos aspectos emocionais, né, de estar do lado, de incentivar, de ter paciência. Geralmente as famílias não têm paciência, né, tem que ter paciência. Tem que ter paciência para o tempo da pessoa, né, tem que incentivar, tem que ajudar no desenvolvimento daquela autoestima que foi perdida. Então a família é uma peça fundamental. É quem está de suporte para o paciente. A família da Carol deu tanto apoio que até a bicicleta ganhou uma versão adaptada para potencializar os resultados da reabilitação. A cada pedalada, o sonho de voltar à vida normal parece mais próximo de ser realizado. O mais importante é que a gente faça o diagnóstico precoce e quanto antes a gente começar o tratamento de reabilitação, o potencial de recuperação funcional, principalmente nas questões da deficiência física, que envolve dificuldade motora, melhor será o potencial de recuperação. Significa o quê? Que a chance de eu ter resultados melhores, né, vem com muito mais propriedade, vem com muito mais rapidez. Fora, quanto mais tempo a gente demora, principalmente na questão das deficiências motoras, eu posso ter também o desenvolvimento de deformidades ortopédicas que podem inviabilizar o ganho funcional desses pacientes. Agora os resultados impressionam, mas a Carol lembra que diante da nova realidade como paraplégica, o estado emocional quase fez com que ela desistisse de tudo. Eu achava que eu ia ficar assim para sempre e que o tratamento que eu fosse fazer era só para melhorar a qualidade de vida e não para que eu ia conseguir voltar a andar normal. E eu não aceitava, porque a gente é independente, né, nos nossos movimentos, e aí eu precisava sempre de ajuda de alguém. Isso também contribuía para não aceitar, mas logo que eu saí, que eu já comecei o tratamento, então toda vez que a gente tem contato com fisioterapia, com isso, com aquilo, eles estimulam tanto você assim, olha, você consegue, olha, você tá vendo isso? Antes não era assim, agora você tá conseguindo. Então isso foi me ajudando e aí foi tornando mais fácil, sabe? Também fazendo terapia com psicólogo, querendo ou não, ajuda, né? É importante ressaltar que a forma de enxergar as coisas vai afetar diretamente a recuperação daquele paciente, né? Então, o paciente precisa identificar quais são os pensamentos disfuncionais que ele tem, quais são os pensamentos que deixam ele mais negativo diante daquela situação, que interferem no crescimento dele, que interferem no desenvolvimento das funções, né? Porque se eu acredito que eu não sou capaz, como que eu vou ser capaz de algo? Se eu acho que eu não consigo, como que eu vou conseguir? Se eu acho que ninguém mais vai gostar de mim porque eu não sou mais a pessoa que eu era, como eu vou ter algum progresso? Então, assim, interfere muito. A pessoa precisa estar bem emocionalmente, ela precisa recuperar a autoestima que ela tinha, ela precisa se inserir novamente em meios que talvez ela deixou de fazer parte. Profissional, meios sociais, trabalhar bastante essa questão, estar em contato com outras pessoas, tudo isso interfere no desenvolvimento, tudo isso interfere na reabilitação. Joyce ressaltou que, apesar de não ser fácil, esse pensamento positivo precisa ser trabalhado desde o início e seguir em desenvolvimento ao longo de todo o processo.
Carol revela que diariamente luta contra os pensamentos de desânimo. Até hoje, ela procura equilibrar os pensamentos para manter o foco no sonho de alcançar passo a passo os objetivos. Eu penso que isso é só uma fase, assim, é só um... Às vezes, quando começa a dar uma embargada, assim, na voz, sabe? Uma coisa assim, não quero saber... Não, já me dá logo um estalo, vamos levantar, vamos fazer alguma coisa, qualquer coisa. E é isso que me deixa bem, assim, pra poder continuar. E sabe quem também faz a Carol acreditar que tudo é possível? A fisioterapeuta Andréia, aquela das aulas de Pilates. Olhando assim, ninguém diz, mas Andréia já foi acometida por uma síndrome que a deixou tetraplégica durante 1 ano. Eu escolhi a fisioterapia porque eu fui paciente de fisioterapia, né? Eu fui diagnosticada com uma doença rara chamada síndrome de Guillain-Barré. Essa doença, ela acomete o sistema nervoso e ela impede a transmissão dos impulsos para o músculo. Então eu fiquei numa condição de tetraplegia, não mexia nada. A única coisa que eu mexia um pouco era o meu pescoço. Fiquei totalmente paralisada. Então eu tive uma longa jornada de reabilitação com a fisioterapia. Foi o que me permitiu voltar a fazer as atividades do dia a dia normalmente, a andar, a independência, escovar os dentes, conseguir fazer minha higiene sozinha e ter independência novamente. Eu entrei no consultório de fisioterapia amarrada numa cadeira de rodas, porque eu não tinha um controle de tronco, e eu saí de lá andando. Então, a partir desse momento eu pensei, é isso que eu quero ajudar as pessoas que também passam por isso. As lágrimas que ela derrama não são pela lembrança da dor, mas pela gratidão que sente por ter tido a oportunidade de viver e cuidar de quem passa por dores semelhantes. Eu acho que a forma com que eu atendo o paciente, por ter passado por muitas coisas que ele também está passando, reflete bastante na recuperação dele e na forma com que ele lida com a própria enfermidade, com a própria limitação. Ele me vê também como um espelho, como algo que se eu conseguir, ele também vai conseguir. Aos poucos, aquele sentimento de quem pensa estar sozinho nessa luta acaba perdendo espaço a cada pequena conquista, a cada passo e a cada contato com pessoas e profissionais que mais parecem fazer parte de um exército. Um exército que luta pelo mesmo objetivo: devolver a independência libertadora de grandes e pequenos guerreiros. Vamos agora para mais notícias da nossa região com o plantão da redação. Segundo a Vigilância Epidemiológica de Taubaté, desde o início da campanha de vacinação contra a gripe em 23 de abril, já foram imunizadas 24.645 pessoas, o que representa uma cobertura de 37,9% do público-alvo recomendado pelo Ministério da Saúde. Idosos e trabalhadores da saúde correspondem aos maiores quantitativos da vacina aplicada, já que a campanha é focada principalmente a estes públicos. O dia D da campanha de vacinação ficou para 12 de maio e o término está previsto em 1º de junho. Mais informações podem ser obtidas da Vigilância Epidemiológica de Taubaté pelo telefone 3629-6232. As unidades do PAT da região do Vale têm 105 vagas de empregos em diferentes áreas. O maior número está em Aparecida, com 24 oportunidades, seguido por Caraguatatuba, com 19, e Pindamonhangaba, com 10 vagas. Os interessados devem procurar as unidades do PAT, levando documento, identidade e carteira de trabalho. Segue o repórter setorial. O prazo para transferência de título de eleitor está terminando. E vamos conhecer também um lugar da região que oferece tranquilidade e paz. O repórter setorial volta já já.